Quantas batalhas nós temos nessa vida, quantas lutas temos a enfrentar. O Senhor Jesus uma vez disse aos seus discípulos: o mundo jaz no maligno. Por que nós nos encantamos tanto com esse mundo? Por que nós nos encantamos tanto com essa vida e achamos que tudo que temos para viver está aqui nessa terra? Será que é isso mesmo que nós temos para fazer? A gente enfrenta uma primeira batalha e depois logo se levanta uma outra. Como que nós estamos vivendo essas batalhas? Como que nós estamos vivendo nossas vidas? Tem um texto no Antigo Testamento que fala de uma batalha que o povo de Deus perdeu. E o resultado dessa derrota foi escravidão. Está lá em Daniel, capítulo 1, o resultado da derrota do povo de Deus e tudo o que ocorreu por meio da derrota, por meio das escolhas erradas, por meio do distanciamento do povo de Deus. Abra sua Bíblia, Daniel, capítulo 1, vamos ler esse primeiro capítulo. Essa noite eu quero falar sobre valores de vida. No 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos e inteligentes, que dominassem vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes que uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque, e a Azarias, Abdinego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia com ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias: peço-lhes que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis,
mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, e em lugar disso lhes dava vegetais. A esses 4 jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Senhor, nesta noite, ó Deus, já temos sido tão agraciados com a Tua maravilhosa presença, com o derramar da Tua graça sobre nós. Nesta noite, ó Pai, nós temos esse privilégio tão maravilhoso de podermos abrir a Tua palavra e lê-la publicamente. E por isso, ó Deus, eu lhe rogo que o Senhor faça com que nossos corações estejam voltados a compreender a Tua vontade, a compreender os Teus propósitos. Tira de nós, ó Deus, aquelas coisas que nos impedem de compreender, ó Deus, o que Tu realmente deseja de nós. E que Teu Espírito continue a se derramar e a se fazer presente sobre nossas vidas nesta hora, em nome de Jesus. Amém e amém. Eles sofrem uma derrota porque o rei Jeoaquim decidiu não confiar em Deus. Essa foi a derrota de Israel. E por eles não confiarem em Deus, o rei Nabucodonosor, então, resolve destruir o povo de Israel. E resolve destruir a cultura, resolve destruir a força deles, porque ele traz os jovens cativos para a Babilônia. Ele resolve destruir a cultura, aplicando a esses jovens novos nomes a eles. Ele resolve também destruir a religião desse povo, porque ele pega todos os símbolos religiosos e traz e os coloca agora no seu templo a outros deuses. É impressionante que todos aqueles que são ditadores ao longo de toda a história da humanidade, eles tentam justamente transformar e destruir os valores das pessoas. E aí o principal ataque é justamente esse. Porque às vezes nós achamos que aquilo que nós podemos perder de mais importante são os nossos bens, são o nosso trabalho, mas o que nós temos de mais importante que nós não podemos perder são os nossos valores. Porque quando se destrói os valores aos quais nós fomos criados e ensinados, principalmente pelos nossos pais, nós ficamos perdidos neste mundo. E aí ocorre verdadeiramente a maior derrota do ser humano. É interessante isso. Certa feita eu estava fazendo um curso e eu
palestrante estava dizendo o seguinte, que muitas pessoas acham que o ápice é chegar no topo da carreira, no topo do sucesso, mas ele virou e falou assim, não, o maior sucesso não é chegar ao topo, mas é sim, ao chegar ao topo, você consegue carregar os principais valores da sua vida. E aí ele citou alguns casos de pessoas que chegaram ao topo, mas deixaram para trás suas famílias, deixaram para trás os seus filhos. Recentemente nós assistimos lá em casa 2 filmes e que eu achei muito interessante a trajetória desses 2 filmes. Um deles foi Elvis Presley, não sei se você assistiu esse filme. Ele chegou no topo, mas como ele chegou no topo? Deixou para trás a família, deixou para trás a filha, deixou para trás todos os valores que ele havia recebido dos seus familiares. Ele abandonou inclusive Deus, e ao final da sua vida, aquele final triste e sozinho. Nós assistimos um outro filme, que para mim foi o melhor filme do Will Smith, que foi esse que ele concorreu ao Oscar, e aconteceu aquela atitude toda descontrolada e destemperada dele, mas o King Richard, que conta a história do pai das meninas jogadoras de tênis, da Serena e da sua irmã. E é interessante as histórias, porque as histórias falam de valores. E numa história, alguém achou que para conquistar precisava abandonar e esquecer os valores. E o outro não, o outro ensinou desde o princípio que o importante era cultivar os valores e manter os seus valores. Querido irmão e querida irmã, todos os dias e todas as semanas você vive, mas você vive pelos seus valores. Você vive pelos valores da palavra de Deus. Nós estamos vendo aqui que Daniel e seus amigos estão sofrendo um grande embate em suas vidas. Um embate que está tentando tirar deles os valores deles. É um embate cultural, é um embate intelectual, é um embate profissional, é um embate de todas as esferas. O rei Nabucodonosor, ele era muito inteligente, muito poderoso. Ele construiu uma das maiores maravilhas da terra, que eram os jardins suspensos da Babilônia. E isso não é uma historinha qualquer, isso de fato existiu. E o mundo visitava para conhecê-los. É nessa cidade que Daniel e seus amigos estão vivendo. Eles estão agora debaixo do domínio de Nabucodonosor, deste rei impiedoso. E agora este rei então leva os seus amigos para morar e lhes dá um novo nome, e agora faz com que eles queiram viver de uma maneira diferente, adorando ao Deus deles, vivendo o padrão de vida deles, dos babilônicos. Querido irmão e querida irmã, nós somos colocados todos os dias nisso. Nós sofremos um embate cultural todos os dias. Todos os dias dentro dessa sociedade, nós estamos sendo desafiados e as pessoas estão tentando dizer para nós que família não é um valor que você deve carregar para o resto da sua vida. Todos os dias. As minhas filhas são bombardeadas todos os dias na escola para a destruição dos valores. As minhas filhas estudam dentro de uma escola religiosa, e lá dentro da escola religiosa, até mesmo aquele que é para ensinar o ensino religioso, ele está ensinando a desconstrução dos valores. Quantos de nós, de fato, falam que acreditam na palavra de Deus, mas de fato leem a palavra de Deus e confiam na palavra de Deus, e acima de tudo, vivem os valores da palavra de Deus? Nós estamos todos os dias sendo bombardeados por uma esfera de cultura que tenta nos tirar
afastar da presença de Deus, que tenta fazer com que nós acreditemos que o sucesso é melhor sozinho, que o sucesso profissional é melhor sozinho. Um dia desse eu estava assistindo, eu gostava, decidi não seguir mais, mas da Natália Arcuri, o canal dela Me Poupe, e aprendi muitas coisas com aquela mulher, sobre finanças, sobre algumas coisas, mas um dia desses, eu estava lá ouvindo, e eu percebi algo, que o Deus dela não é o meu Deus, que os valores que ela tem não são os valores que eu tenho, e que eu aprendi à luz da palavra de Deus, e que, portanto, eu não posso ficar me expondo a ela. E eu digo isso com toda clareza para os irmãos, que isso é perigoso. É perigoso porque vai nos apresentando um projeto que é até mesmo cheio de verdade. Mas ela falou, uma coisa que ela falou: não, eu não quero ter filhos, porque filhos vai tirar a minha energia de trabalho, então vou deixar de produzir, de ter mais dinheiro. Ela falou. Depois eu fui ver que ela fala essas coisas, e o quanto que a gente é levado, e a gente nem percebe. E eu comecei a perceber que ela é uma pessoa extremamente materialista. E nós, como cristãos, nós não somos materialistas. Não deveríamos ser materialistas. O nosso valor não é o quanto se pesa, o quanto se gasta e o quanto se tem. Não é esse os nossos valores. O nosso valor não tem a ver com o que se tem. O nosso valor tem a ver com o que se é. Porque para nós não importa se ter muito ou se ter pouco, o mais importante é o que nós temos, e nós temos a Deus, amém, irmãos? Você tem a Deus como realmente o valor mais importante da sua vida? É isso que é o mais importante. Porque você pode, querido irmão, ter todo o dinheiro do mundo, mas você pode viver numa solidão terrível. Você pode conquistar diversas coisas, mas você nunca vai conquistar o verdadeiro amor se você não se sacrificar a estar do lado do outro e ajudar o outro e a viver do lado do outro. O grande ícone da música pop mundial, Elvis Presley, jogou fora a família. Ele achou que era mais importante entrar num jato e ir tocar do que ficar do lado da esposa no dia em que iria nascer o maior milagre da vida dele, que era o nascimento da filha dele. Porque ele iria perder algumas cifras. E quantas pessoas estão sacrificando sua família? Sacrificam a família, sacrificam os filhos, sacrificam o relacionamento pelo qual um dia se encantou, os olhos se abriram, olhou para o outro e se encantou, e de repente quer sacrificar isso por uma noite de prazer, por uma volúpia qualquer. Nabucodonosor, ele traz então os melhores. Eu quero dizer para você, querido irmão, você é o melhor por estar aqui, amém, irmãos? Você é o melhor por estar aqui nessa noite. Porque você está investindo o seu tempo de uma maneira extremamente poderosa. Poderosa. E aqui, as coisas que estão acontecendo aqui nesta noite, eu tenho certeza que vão produzir efeitos poderosos para a sua vida no presente, para o seu amanhã e principalmente para os seus filhos, para os seus netos e para a história que você não é capaz de contar e saber. Porque é isso que nós estamos fazendo aqui nesta noite. Não é um encontro qualquer, é muito mais do que isso. Ultrapassa e transcende os limites da nossa própria vã maneira de pensar e sonhar. É isso que nós estamos fazendo. É isso que Daniel tem um entendimento. De que, olha,
podem querer destruir minha religião, podem querer me dar até um outro nome, podem querer me forçar até comer uma comida, que eu sei que é uma comida que foi sacrificada aos ídolos, mas eu não vou negar o meu Deus. Amém, irmãos? Essa é a decisão dessa noite. Eu não vou negar o meu Deus. Você pode falar isso comigo com fé? Eu não vou negar o meu Deus. Pode ficar com mais fé, irmãos? Eu não vou negar ao meu Deus. Você pode falar isso para a sua futura geração? Eu não vou negar ao meu Deus. É isso que estão tentando propor para nós neste mundo vil. Estão tentando propor para as pessoas que elas podem viver a sua vida com o meu corpo e as minhas regras. Não, mulher, Deus te deu um filho, você gerou um filho, seu corpo vai mudar, mas a sua alma vai ser muito mais bonita, porque essa experiência vai ser muito maior do que qualquer outra experiência que você pode ter na sua vida, amém? Então o seu corpo não é mais importante do que a experiência que você tem para ter na sua alma, amém? Amém? E o mundo está querendo dizer o contrário para nós. O mundo está querendo dizer que o mais importante é você valorizar muito mais o seu corpo. Eu quero te dizer nessa noite, o muito mais importante é você aprender a valorizar a sua alma, porque a sua alma é transcendente, amém? A sua alma é imanente, a sua alma um dia vai voltar para Deus, para o reino celestial, e você vai experimentar das mansões celestiais como nós acabamos de cantar. Então, o nosso corpo é apenas uma experiência passageira que nós vamos tendo. E é lógico, a gente tem os momentos, a gente tem o nosso ápice, né? O meu ápice era quando eu tinha meus 23 para 24 anos. Nossa, eu era muito bonito. Eu vejo minhas fotos, eu falo assim, gente, como eu era um cara bonito. Cabelo, não tinha barriga, corria com meus amigos, jogava bola, tal. Não, agora não. Hoje eu sou careca, barrigudo, e se eu for correr, eu fico ofegante. Se eu vou subir a escada no meu prédio, eu fico ofegante. Mas quando as minhas filhas chegam em casa, e quando eu acordo 5 horas da manhã para fazer o café da manhã das minhas filhas, eu falo, eu estou fazendo a coisa mais importante que eu posso fazer hoje na minha vida. Eu posso hoje não correr, eu posso hoje não ter o cabelo que eu tinha. Gente, eu tinha um topete maravilhoso. Era bonito, era igual o do Elvis Presley, assim, né, Paulão? Era bonitão, não era? Aí, meu irmão não vai deixar eu mentir sozinho. Mas, queridos, essas coisas são efêmeras. Os nossos valores não podem ser efêmeros, amém? Então, Daniel, ele sabia, eu não vou negar o meu Deus. Eu não vou abandonar a minha fé em Deus. Mas tem mais uma coisa que Daniel sabia, que é mais importante ser fiel a Deus. Fala comigo. É mais importante ser fiel a Deus. É mais importante ser fiel a Deus. Fala comigo, irmão. É mais importante ser fiel a Deus. Olha o que Daniel diz aqui para Aspenaz. Ele fala, olha, faz um teste aqui com a gente. 10 dias. E vê se a gente vai estar melhor ou vai estar pior do que os outros. Seu Deus é melhor, amém, irmão? Seu Deus é mais poderoso, amém, irmão? Não tem nada que possa se comparar ao poder de Deus. Porque o nosso Deus é poderoso. O nosso Deus, o que Ele faz é muito maior do que a nossa vã filosofia pode imaginar. Daniel sabia disso. Meu Deus é poderoso, eu posso confiar nele. Amém? Você pode confiar em Deus, irmão. Nosso Deus é poderoso. Aí ele fala, olha, 10 dias, faz a prova 10 dias. Você seria capaz de falar 10 dias? Você pode fazer a prova comigo 10 dias. Você vai ver o que acontece no final de 10 dias. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Verso 14, verso 15. Passados 10 dias, eles pareciam o que, irmãos? Mais saudáveis,
mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Dá para você entender, querido irmão e querida irmã? Seja fiel a Deus, porque Deus será fiel com você. Amém? Você quer ser feliz? Quer ser feliz? Quer ter alegria verdadeira? Seja fiel a Deus. Amém? Seja fiel a Deus. Ensina isso aos seus filhos. Se tem filho adolescente, tem filho jovem, ensina ele a ser fiel a Deus. Fala para ele, é melhor você ficar uma noite orando do que uma noite no bar. É melhor você passar uma noite lendo a Bíblia na tua casa, louvando a Deus, buscando a Deus, do que qualquer outro local que você estiver. Isso será muito mais significativo, produzirá um efeito muito maior na tua vida, do que qualquer outra coisa que você for fazer na tua vida. O apóstolo Paulo falou isso para Timóteo, que é melhor o exercício da piedade do que qualquer outro exercício físico. Porque naquela época, os soldados romanos se dedicavam muito ao esforço físico, ao cuidar do corpo, a cuidar da imagem. E ele fala o seguinte para Timóteo: Timóteo, cuida do espiritual. Fala comigo, cuida do espiritual. Cuida do espiritual, porque quando você cuida do espiritual, você está cuidando de todo o resto. É isso que Daniel está dizendo, eu vou ser fiel a Deus, e quando eu sou fiel a Deus, Deus é fiel comigo, amém? Deus vai te dar mais prazer, mais alegria, mais felicidade, sendo quando você resolve ser fiel a Deus. E olha que experiência. Passou 10 dias, Aspenaz chega e fala, não, peraí, ó, vamos cortar essa comida aqui, vamos tirar esse açúcar, né? Vamos tirar o açúcar, vamos tirar então a Coca-Cola, vamos dar açúcar para esses meninos agora, vamos fazer esses meninos comer verdura, vamos tirar a picanha, e isso vai todo mundo ficar mais feliz, vai todo mundo ficar mais fitness, será? É difícil, né? Difícil, né, pastor Valdeci? Tirar a picanha não dá não, né? Mas eles ficaram mais fortes. Agora, Daniel tomou uma decisão. Qual tem sido a sua decisão? Ser fiel a Deus? Qual tem sido a sua decisão? Seguir a Deus? Agora, olha que coisa mais incrível, verso 18. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais apresentou. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. Alguns anos atrás, um jovem me procurou, estava chateado, porque não tinha dado certo a experiência que ele estava passando no recrutamento, e ele não tinha sido escolhido. Aí eu falei para ele assim, parece até um clichê, né? O nosso clichê gospel, né? Calma, Deus tem uma porta melhor para você. Aí ele falou, mas será, pastor? Já é o 3º recrutamento. Eu falei, calma, Deus tem uma porta melhor para você. Você está precisando aprender a confiar em Deus. Aí ele falou, mas pastor, será que é isso mesmo, pastor? Que eu estou fazendo errado, porque eu estou orando, eu estou indo na igreja, estou dando o dízimo, estou até ajudando aqui na igreja, pastor, o que está acontecendo? As coisas não estão acontecendo na minha vida. Calma, que Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. Você confia nessa palavra? Quantos aqui confiam nessa palavra? Você vive por essa palavra? Porque uma coisa é você confiar, outra coisa é você viver por essa palavra. Deus tem o melhor. Porque aquele que confia que Deus tem o melhor, querido irmão, ele não nega a Deus. Esse é o meu desafio. Esse é o seu desafio, não negar a Deus. Todos os dias, quando você sai da sua casa, vai se levantar alguma coisa para tentar te tirar do altar de Deus, da presença de Deus, tentar minar a sua fé, tentar minar o seu compromisso com Deus. E você precisa obstinadamente, fala comigo, obstinadamente ser fiel a Deus. Essa precisa ser a nossa decisão. Eu vou ser fiel a Deus, eu vou viver fiel ao Senhor, eu andarei com o Senhor, não importa a circunstância, não importa o que vier a acontecer. O que vai acontecer nessa história de Daniel? Seus amigos
vão ser desafiados a adorar uma imagem que Nabucodonosor mandou fazer. O que acontece? Eles não se dobram. Eles tiveram coragem, porque precisa ser obstinado. Não pode se dobrar, irmão. Não pode se dobrar. Não pode refluir. Não pode retroceder. O crente não retrocede. O crente sempre está marchando para o Senhor Jesus. O crente sempre está firme e constante com Cristo Jesus. Não retroceda. Continue firme no Senhor. Mas pastor, eles foram parar dentro da fogueira. Entraram dentro da fogueira. Ao entrar dentro da fogueira, os 2 soldados morreram, mas aqueles 3 homens ficaram firmes no Senhor, e nenhum fio de cabelo deles foi consumido pelas labaredas daquela fornalha. E eu te digo ainda mais, Deus deu a eles um milagre extraordinário. Quantos aqui querem ver um milagre extraordinário na sua vida? Seja fiel. Não retroceda, não volte atrás, fique firme com o Senhor. Deus colocou o 4º homem dentro da fornalha. Olha, você pode dar um glória a Deus? Dá uma salva de palmas ao Senhor nosso Deus. Porque é esse Deus que pode fazer o impossível na tua vida. É esse Deus que pode colocar o 4º homem no meio da tua fornalha. E Ele coloca, amém, irmãos? Quantos aqui já teve essa experiência? Eu já tive essa experiência de sentir a presença de Deus de uma maneira inquestionável na minha vida. Então não retroceda, não volte atrás, fique firme, marche constante com o Senhor, fique firme e constante com Deus, o Deus eterno. O Nabucodonosor era terrível. Aí um dia lá ele vira e fala assim: agora é o seguinte, não pode orar para outro Deus que não seja o meu Deus. O que Daniel faz? Meio-dia, com a janela aberta. Ele não fechou a janela não. Ele não colocou a cortininha não. Com a janela aberta. Todo mundo que passava na rua via que Daniel estava lá. Ajoelhado, fazendo o quê? Orando a Deus. Amém, irmãos? Se mandarem fechar os templos, você vai deixar de vir na igreja? Se falar que você não pode carregar a Bíblia, você vai deixar de carregar a tua Bíblia? Ah, pastor, isso não vai acontecer. Eu não sei, está acontecendo na Nicarágua. Nós temos 3 pastores batistas presos na Nicarágua. Pastores batistas presos na Nicarágua. Presos. Incomunicáveis. Missão Portas Abertas conseguiu tirar a família de um deles. A esposa, com 2 filhos, conseguiu tirar de dentro da Nicarágua. Perseguição está acontecendo, irmãos. Todos os países de esquerda perseguem os cristãos. Todos. Não tem um país de esquerda que não persiga o cristão. Está lá. Se tem dúvida, entra lá. Missão Portas Abertas.org. Veja, os 10 países que mais perseguem os cristãos, todos de esquerda, estão perseguindo, prendendo os cristãos. Na Colômbia, pastores foram ameaçados de morte, tiveram que sair fugidos, pastores. Um dia desses, nessa semana, um pastor, uma família desses pastores estava pregando lá na Comunidade das Nações, lá em São Paulo. Que eles tiveram que sair só com a roupa do corpo. Que ficaram 2 dias dentro do carro, saindo correndo, porque estão sendo perseguidos. Querido irmão e querida irmã, não fique achando que os dias vão ser mais fáceis.
Essa noite eu quero te dizer de uma maneira muito clara, muito precisa, que nós como povo de Deus precisamos estar firmes com o Senhor, o nosso Deus. Nós precisamos ser fiéis ao nosso Deus. Nós não podemos negociar os nossos valores, porque Cristo está voltando e tudo está se movendo aí. Essa semana foi noticiado, Jornal Nacional, Jornal da Record, Jornal da Band, a Agenda 2030. Você não sabe o que é isso? Eu vou te explicar o que é essa Agenda 2030. Essa Agenda 2030, os G20 deste mundo já está preparando o seguinte: no próximo ano, todos os documentos já vão ser internacionalizados. 2023, 2025, tudo já vai ser as moedas virtuais. Você já ouviu falar desse negócio? De Bitcoin? Bitcoin só foi uma experiência, porque agora, até o Paulo Guedes falou que já estão preparando a moeda virtual brasileira. Todos os países vão ter. Você se lembra o que aconteceu aqui próximo de nós? Que um país já virou e colocou tudo como Bitcoin? Em 2030, quem não tiver o chip, quem não tiver sua carteira internacional, quem não tiver, não vai entrar nas capitais dos G20. E eu estou te dizendo uma coisa que já está escrita. Só você entrar lá, Agenda 2030, digita no Google, vê as normativas, vê o que eles estão planejando, vê as coisas que estão acontecendo. Por isso que é um tempo hoje, o tempo se chama hoje, de eu e você aprendermos que nós temos valores que são eternos, amém, irmão? Os nossos valores são eternos, os nossos valores são para vivermos uma vida com Deus. E os nossos valores são para nos aproximarmos do Senhor, o nosso Deus. E quando nós nos aproximamos do Senhor, o nosso Deus, nós entramos numa batalha, que se chama uma batalha espiritual. E nós estamos guerreando esta batalha todos os dias. E essa batalha tenta destruir os nossos valores, tenta destruir a nossa fé, tenta desvirtuar toda a nossa ação em direção a Deus. É isso que aconteceu com Daniel, com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Foi isso que está acontecendo com eles. Eu estou te contando uma história que não é nova. Eu estou te dizendo, logo no início, que Jesus disse: o mundo jaz no maligno. Então, não vamos ficar brincando. Vamos nos aproximar de Deus como Daniel se aproximou de Deus, com toda a confiança, porque Deus, Ele é fiel, amém, irmãos? Mesmo estando num país distante, mesmo estando debaixo de um regime distante, Daniel foi fiel. Daniel experimentou o milagre, porque ele foi condenado por Nabucodonosor para ir na cova dos leões, e quando ele entrou na cova dos leões, nenhuma daquelas feras o atacou, porque Deus é fiel. Ele é fiel. Então, nós estamos vendo o que está se descortinando diante de nós, não para ficarmos com medo. Fala comigo, eu não vou ficar com medo. Fala com fé, eu não vou ficar com medo. Mas eu vou ficar firme com Deus. Fica firme com Deus. Olha o que acontece no final da história aqui de Daniel. Olha que coisa linda. Verso 21. Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. O mal tenta nos atingir, mas o mal passa. Nabucodonosor morreu, mas Daniel permaneceu firme, e Daniel venceu todas as batalhas, todas as lutas, porque Daniel tomou uma única decisão na vida dele: não vou me contaminar com o mundo jaz no maligno, eu vou ficar firme com Deus. Feche os teus olhos e toma a sua decisão nessa noite, de ser firme para com o Senhor, fiel para com Deus. Nabucodonosor passou. Eu não sei
o que vai passar na sua vida. Mas eu sei que se você estiver firme com Deus, permanecendo firme nos seus valores com o Senhor te fortalecerá, o Senhor te ajudará, o Senhor te sustentará em todos os momentos da tua vida e da tua história. Mas coloca a tua vida em Deus nessa noite e tome uma decisão de ser fiel a Deus, como Daniel foi fiel a Deus. Os seus amigos passaram pela fornalha e venceram. Daniel passou pela cova dos leões e venceu. O Deus que esteve com Daniel é o Deus que está aqui nessa noite. Se coloque nas mãos dele, se coloque para ele e diga para ele: Senhor, eu serei fiel para contigo. Não importa o que se levante, não importa a batalha, eu permanecerei fiel ao Senhor. Se você fez essa oração ao Senhor, levanta a sua mão, eu quero orar por você nessa noite. Amém. Amém. Ó Deus e Pai, eu oro nessa noite, ó Deus, por cada irmão, ó Pai, que toma essa decisão de ser fiel ao Senhor, de permanecer fiel contigo, de que mesmo que se levantem coisas que tentam impedir, coisas que tentam nos distrair, coisas que tentam nos destruir, o Teu Espírito Santo continue a nos guiar, o Teu Espírito Santo continue a nos fortalecer para andarmos contigo e não desviarmos o nosso andar nem para a direita, nem para a esquerda, mas ficarmos firmes com o Senhor, firmes como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego foram firmes. Que nós também, ó Deus, sejamos firmes com o Senhor, andemos sempre com o Senhor, que nós não neguemos, ó Deus, que nós terminemos nossas vidas, ó Deus, ao lado das nossas esposas, com os nossos filhos, ensinando-os este caminho maravilhoso, e que eles, ó Deus, sejam firmes, fiéis, ó Deus, contigo. Dá-nos, ó Deus, a sabedoria, dá-nos, ó Deus, a palavra de vida, dá-nos, ó Deus, a palavra, ó Deus, de profecia para os nossos filhos, de bênção, a palavra abençoadora para os nossos filhos, para as nossas famílias. Toma as nossas vidas nesta hora, ó Pai, e abençoa, Deus, a vida de cada irmão, ó Deus. Abençoa, guarda, em nome de Jesus. Amém.